Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme você esteja aí. Que Deus te abençoe, te dê muitas bênçãos, muitas graças. Nós estamos iniciando mais uma pregação. A palavra de hoje está no livro de Joel. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Joel capítulo 4. Vamos do 9 ao 12. Proclamai isto entre as nações, declarai guerra, chamai os valentes. Aproximem-se, subam todos os guerreiros. Os vossos arados transformai em espadas e as vossas foices em lanças. Mesmo enfermo, diga, eu sou guerreiro. Depressa, nações, vinde todas, reuni-vos de toda parte. O Senhor fazei descer ali os vossos valentes. De pé, nações, subi ao vale de Josafá. Irmãos, o Senhor ele coloca aqui de uma questão de uma batalha. E justamente, irmãos, é o que nós vivemos constantemente, uma batalha espiritual. Aqui Joel ele chama o povo, venham todos de todas as nações, de todas as partes, transformem as suas foices em espadas, os seus arados, né, em facas. Até o enfermo diga, eu sou guerreiro. E assim nos mostra uma batalha do povo de Deus, provavelmente contra algum outro povo pagão. E o Senhor nos mostra também uma batalha espiritual que se trava a todos os instantes contra nós. Que nós precisamos ser cada vez mais fiéis a Deus. Meu irmão, aqui ele fala, não importa a sua foice se transforma em... Você é trabalhador rural, pega a tua foice e ela vai ser tua espada. É a luta a todo custo, do jeito que tenha que ser. E sem contar que na época do Antigo Testamento era lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Hoje nós vivemos uma batalha, no caso humana, nós estamos mais sobre a lei, estamos sobre a graça. Então sobre o perdão, sobre o amor. Mas aqui era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E aqui nós podemos ver, trabalhador, transforma teu foice em espada, para que você possa tirar e lutar pela causa. Qual é a nossa causa? Nós estamos numa guerra não somente espiritual, que é assim, acima de tudo, espiritual, mas é uma guerra espiritual que está agora tomando os meios de comunicação, as televisões, até mesmo a internet, a política, que tem querendo destruir toda esse nosso cristianismo que é secular, de séculos, né? Eu quis dizer secular, não secular que não é de Deus, mas que vem de séculos. Uma cultura milenar, vamos se colocar assim. E hoje em dia está sendo assim, está se destruindo tudo aquilo que... né? E o inimigo de Deus está entrando nos corações, está entrando até mesmo dentro das religiões, dentro de todas as repartições, de todos os lugares, para destruir aquilo que nós tentamos construir com o reino de Deus. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós, como servos de Deus, devemos levar a palavra, devemos sim proclamar a palavra a todas as nações. Essa é a nossa guerra de hoje. A nossa guerra espiritual, ela se jogou no meio da cultura. E assim, estão depravando a cultura, fazendo com que as pessoas... eu me sinto tal coisa, então eu sou. Não, meu irmão, você tem uma natureza humana. E essa natureza humana, ela vem intrínseca em você. Tem como você falar que você é uma coisa se você tem toda uma estrutura, uma biologia de outra? Eu não posso ir além. A gente sabe que hoje em dia até lei ir contra essas coisas. Então, temos que pegar de maneira subliminar para colocar essas coisas nos nossos corações. E aqui nós vemos
Joel fala, olha, a luta, ela é constante. Que nós possamos, hoje, que nós, servos de Deus, peguemos as nossas armas para lutar. Você tem lutado pela causa do Evangelho? Você tem buscado, brigado contra as coisas que são contra a palavra de Deus? Onde as pessoas estão ficando cada vez mais malucas da cabeça, porque estão saindo da normalidade. Então, nós precisamos sim entender que realmente estamos em guerra. É uma guerra espiritual, é uma guerra humana, é uma guerra política, é uma guerra de uma doutrina pagã que se infiltrou nas escolas, no coração dos jovens, que tem tentado trazer algo totalmente deturpador em relação a isso. Nós precisamos lutar. Nós não podemos esmorecer diante dessa situação. Nós precisamos. É Deus que nos convoca para a batalha aqui. Joel vai fazer um pronunciamento, uma revelação que vem de Deus. A convocação vem de Deus para nós. Aqui podia ser uma guerra humana, mas aqui, lendo a palavra, nós nos colocamos também como uma guerra espiritual. Porque nós trazemos ela para os dias de hoje. Assim como ela terminou naqueles dias. Já uma guerra se trava nos ares contra nós. Entre anjos e demônios. A todo instante é travado batalhas. Pela sua alma, pela minha alma, pela sua alma. E nós não podemos esmorecer, nós temos que dobrar os nossos joelhos e orar e pedir a Deus que Deus nos dê misericórdia. Que Deus derrame as suas bênçãos. Que nós nos coloquemos na presença do Senhor. E nós peçamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos derrame capacidade de entrar nas batalhas. Porque se Deus nos coloca, Deus nos capacita. Se Deus nos põe, porque a partir do momento que você tem o chamado de Deus, você tem o chamado para evangelização, mas ao mesmo tempo o chamado para a guerra espiritual. E a guerra espiritual não vai só travar no mundo, vai travar contra você também. Nós precisamos, a todo instante, nos apresentar diante do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. Porque se Deus te coloca na guerra, se Deus te coloca na evangelização, Ele te capacita para isso. E nós devemos, assim, nos colocarmos em ordem de batalha. Porque a espiritualidade, a gente tem visto que as coisas têm saído do controle. Que antigamente essas coisas eram situações que viviam no meio de nós. Haviam sim, às vezes, até algumas vezes essas pessoas eram, sim, algumas vezes, nem sempre, menosprezadas e sofriam preconceitos. Mas hoje não. Hoje eles vêm querendo destruir a ordem natural das coisas e impor de uma forma arrogante e de uma forma autoritária o seu modo de viver. Eu sempre respeitei todas as maneiras de vida. Mas é necessário que nós possamos olhar com o olhar do coração, amar essas pessoas. Acima de tudo, não julgar. Não ser preconceituoso, mas amar. Amar a ponto de dizer, meu irmão, eu te amo.
se tiver um tempinho, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo. Eu nunca contei muito esse testemunho, aliás, nem nas minhas pregações. Mas uma vez, eu era ainda jovem, era de grupos de jovens, era jovem, nem sou tão velho assim. Mas era uma época que eu estava desempregado, estava morando na roça, numa casinha do meu pai lá, casinha de caseira, inclusive, de favor. E eu pegava um ônibus para chegar na minha casa. Essa história são 3 partes, eu vou contar só a primeira. Tá? A terceira é muito triste, a terceira parte. Mas quem me conhecer, tiver curiosidade de saber mais, me pergunta. Mas eu estava no ônibus e esse rapaz, ele olhou para mim, deve ter gostado de mim, né? E foi o que aconteceu na época. E ele veio até a mim no ônibus. Ele estava no mesmo ônibus que eu, sentou ao meu lado. E ele me perguntou de um retiro do PLC. Pô, não, minto. Ele sentou do meu lado, começamos a conversar, mas ele puxou assim. Ele vai perguntar do retiro do PLC mais pra frente. O que você acha do homossexual? Eu falei, eu amo o homossexual. A minha luta contra o homossexualismo é diferente. Você conhece a história de Maria Madalena? É um testemunho que eu sempre contei algumas vezes, mas não nas minhas pregações. Ele falou, mais ou menos. Eu falei, então, a gente que é pregador, a gente usa a imaginação, a gente vai um pouco além daquilo que aconteceu. Mas aí a gente chega a uma realidade. Eles chegaram, jogavam a mulher. Jesus estava sentado no chão, desenhando na areia, no chão. Chegaram com uma mulher, um monte de homens, e jogaram ela na frente de Jesus. Falou, olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda apedrejar. Olha o que eles fizeram com Jesus. Eles tentaram pegar Jesus, de uma certa forma. Porque se Jesus falasse, então apedreja. Não apedreja. Ele ia contra a lei de Moisés. E eles poderiam condenar Jesus. Agora, se Jesus falasse apedreja, ele ia contra a própria lei dele. Eles iam pegar Jesus como incoerente. Porque Jesus mandava amar o próximo, perdoar 70 vezes 7, amar os seus inimigos. E eles chegaram com a mulher, aquele grupo de homens, jogaram ela no chão. O que a gente faz com ela? A lei manda apedrejar. Eu acho que eles não precisariam perguntar para Jesus. Eles iam seguir a lei e apedrejar ela, mas eles tentaram testar Jesus. E Jesus no chão, desenhando. E eles choram de novo. E o que eu faço com essa mulher? Ela foi pega em adultério. Jesus levantou os olhos e falou assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí eu contando para ele, né? Falei, como a gente usa a imaginação. E aí a gente chega à realidade. Falei, tem um erro nessa palavra, você sabia? Tem alguma coisa errada nesses fariseus. Não sei. Falei, então, foi jogada a mulher, ela foi pega em adultério. Ninguém faz adultério sozinho. Cadê o homem que estava com ela? Também se apedrejado. Aí você vê a hipocrisia daqueles fariseus. Sabe onde estava aquele homem? Estava com a pedra na mão. E quando Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. No meu entender, todos eles saíram com ela. Porque se um não tivesse saído com ela e tacasse uma pedra, Jesus perguntasse, você não tem pecado? Ele poderia falar, Senhor, pecado eu tenho, mas eu não me prostituo. Seria justificável. Mas o que fez com que aqueles homens se envergonhassem tanto e começarem a sair todos, a partir dos mais velhos, que eram os exemplos? Que eles olhavam nela o próprio pecado. Quando Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, Jesus falava do pecado da prostituição. Um estava aqui com a pedra na mão e pensou assim, pô, eu sei que foi na semana passada. Eles olhavam nela. O outro com a pedra na mão, pô, eu sei com ela ontem. O outro com a pedra na mão, eu estava com ela agora, eu fui o cara do adultério. Então, eles foram largando as pedras no chão e foram indo embora. Quando
continuou. Quando Jesus falou, olha, quem que tiver pecado, atire a primeira pedra, baixou e ficou desenhando no chão, com a cabeça baixa. Quando ele levantou a cabeça, só tinha ele e a mulher. E ele falou, cadê aqueles que te condenaram? Eles foram embora, Senhor. Se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai embora e não peques mais. Essa é a atitude do cristão. É amar o homossexual, é amar a prostituta, é amar. Porque ele é um ser humano como nós, ele é uma pessoa digna da misericórdia de Deus como nós. Mas Jesus deu uma ordem para aquela mulher. E se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, vai e não torne a fazer prostituição, a cair na prostituição, a pecar contra a castidade. Veja que esta é a grande sacada que Deus nos coloca. Então, meu irmão, ame o homossexual. Não, nunca seja, como eles mesmos dizem, homofóbico. Mas sim, ame-o, dê o amor a ele. Porque a própria palavra, o próprio Paulo fala em Efésios 6, que não é contra homens de carne e sangue que devemos lutar, é contra príncipes desse mundo tenebroso, potestades espalhadas pelo ar, demônios. Não é a pessoa, mas a ideologia que a pessoa carrega. A pessoa tem que ser amada pelo que ela é. A pessoa ela tem que ser preservada pelo que ela é. Mas nós temos que dizer a ela, eu te amo. Eu te amo, mas o que você faz não está certo. Eu não sou melhor que você, eu também peco. Como aqueles homens que estavam com a pedra na mão, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu também peco, eu também sou errado, eu também tenho os meus pecados. Mas eu quero te dizer, você não pode fazer isso. E aí ele falou assim, o rapaz, né? Fiz um parênteses nessa pregação, dessa passagem. E o rapaz chegou para mim e falou, eu estou para fazer o retiro do PLC. O que você acha? Eu falei, ótimo, o retiro de conversão é maravilhoso. Eu nunca fiz PLC, gostaria de ter feito até hoje, nunca fiz. Mas é ótimo fazer. Nunca tive a oportunidade, não que eu nunca quis fazer. Aí, retiro de conversão, ele me perguntou, o que é isso? Eu falei, conversão é uma palavra grega chamada metanoia, que significa mudança de mentalidade. Ele se assustou. Ele falou assim, então vamos fazer lavagem cerebral em mim? Eu falei, não, meu amigo. O nosso Deus, ele não impõe, ele propõe. Tá? Você pode ir, e Deus não vai te impor, vai te propor. É uma proposta. Tá? E aí, nesse momento, a gente já tinha descido do ônibus, a gente já estava sentado no ponto de ônibus, conversando. Aí, conversando com ele, eu falei, olha, Deus me deu uma inspiração. Eu, por mim, pelo meu humano, pela minha pessoa, eu acho que é muito forte para você ouvir. Mas, Deus está me falando para falar para você, eu vou falar. Se é inspiração de Deus, eu não posso deixar de falar. Mas eu acho forte demais como ser humano. Mas é Deus que está mandando falar. Então eu vou falar. Eu e você somos escravos, você sabia? Mas eu não vou te contar de quem você é escravo, eu vou contar de quem eu sou escravo. Porque a minha escravidão é diferente, eu escolhi ser escravo. Eu sou escravo de Deus, porque Deus se fez escravo primeiro por mim na cruz. E por isso eu me escravizei por Jesus. Só que o escravo de Jesus é um escravo diferente. Eu me coloquei na condição de escravo. Porque Jesus se fez escravo primeiro por mim. Então é uma escravidão voluntária. E essa escravidão voluntária eu sirvo a Deus por alegria. E eu tenho a liberdade, eu falei para ele, na minha escravidão, por eu ser escravo de Deus, e eu me coloco como escravo de Deus, e eu me coloco nessa situação. E eu tenho a liberdade na minha escravidão. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho a liberdade de, nesse momento, eu tenho a capacidade e a liberdade de dizer, eu não vou mais servir a Deus. Porque eu sirvo a Deus por alegria. Nada me prende. Eu tenho a capacidade de largar Deus agora. E você?
Você consegue virar homem agora? Ele falou, não, eu não consigo. Então você admite que você vive uma escravidão. Que você é escravo de alguma coisa. Eu não preciso dizer de quem você é escravo, você já entendeu. E essa é a batalha espiritual. E ele se entregou a Deus. Foi para o retiro, se converteu e virou um rapaz, de verdade. Mas tem a segunda e a terceira parte dessa história, eu não vou contar aqui, quem sabe um outro dia, ou se alguém quiser saber, me procure. E tem uma passagem nessa passagem que é muito interessante, quando Jó diz, até o enfermo diga eu sou guerreiro. Eu não sei a sua condição hoje, eu não sei se você está na caminhada, se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que está diante do Senhor a todo instante, que se você busca a graça de Deus, se você é um enfermo, diga eu sou guerreiro. Se Deus te chamou para a batalha e hoje você não está na batalha, se Deus te fez um chamado e você hoje não busca esse chamado, diga, até o enfermo, se você é um enfermo, se você não está na caminhada, mesmo recebendo o chamado de Deus, diga, eu sou guerreiro. Mesmo se você estiver no pecado e está na caminhada, eu sou guerreiro. Eu vou lutar por esta causa, porque eu acredito. Irmãos, esta é a nossa batalha. Essa é a nossa luta. É a luta espiritual que está sendo travada pelos ares. E nós não podemos desistir. Porque Deus está conosco. Porque Deus, Ele é fiel. E Deus, Ele há de nos levar a caminhos melhores. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso, nesse momento, abra teu coração ao Senhor. Permita que Deus manifeste e te leve adiante. Não tenha medo de lutar pela causa do Evangelho. Eu coloquei o meu agora aqui, né, para o meu pescoço nessa pregação. E eu sei disso. Mesmo trazendo metáforas, mesmo trazendo de formas, não levando diretamente aquilo que tem que ser falado, eu sei que é perigoso. Mas, meu irmão, Deus morreu por mim. E essa é a luta. Eu não posso ser um soldado covarde. Eu não posso me acovardar diante daquilo que Deus me pediu para falar. Paulo foi preso por causa do Evangelho. Pedro foi preso. Lá em Atos 16 você vê Pedro e Barnabé sendo presos. Jesus foi preso. Seria uma dignidade imensa ser preso por causa disso. Eu acho que eu nem sou digno disso, meu irmão. Mas a grande realidade é essa. Eu tive um bom formador, o Monsenhor Jonas Abib, que morreu. Estava sempre nos acampamentos, estava sempre ouvindo as suas pregações. E ele fez de nós que somos filhos de Monsenhor Jonas, homens fortes, que não tem medo de abrir o peito e falar, tira. Porque é por Deus que nós estamos aqui. E eu não vou hesitar de levar aquilo que Deus me incumbiu de fazer. Que Deus me chamou. Eu já não tenho muito o que perder também, ultimamente. Tenho perdido muita coisa, né? Então, por Deus, eu abro meu peito e falo, pode bater. Porque Jesus fez mais por mim. E se for por Deus, Deus até vai nos proteger. Mas essa é a batalha. Nós estamos com uma batalha que é diferente da batalha anterior, que era só espiritual. A batalha espiritual, ela veio para a nossa cultura hoje. Antes era só espiritual. Hoje não. Hoje ela está em todas as esferas. Em todas as esferas. E nós devemos dizer, sim, Senhor, eis-me aqui para a batalha.
que eu estou pregando, Deus está me inspirando. Então eu não tenho medo. Eu não fui, nenhuma vírgula que eu falei aqui saiu da minha boca. Então eu estou falando aquilo que Deus está me proporcionando a falar. Eu não tenho medo, porque é Deus que me inspirou. Por isso, que nós tenhamos coragem de levar a palavra, de levar a verdade, doe a quem doer, de amar aqueles que são realmente excluídos, mas de dizer, apontar o dedo para ele dizer, meu irmão, sinto lhe dizer, eu te amo, eu também sou falho, eu também erro, mas o que você faz não está certo. Você precisa de mudança, você precisa de conversão. Até mesmo os pecados que eu faço, às vezes, são pecados de um convertido. Eu não vou levar para junto de mim algo que vai ferir a minha moral, a minha ordem, os meus costumes, a minha índole e tudo mais. Por isso, eu digo a você com todo amor, essa história ela vai além, e depois Deus mostra mais ainda do que é isso. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, irmão. Boa noite, bom dia, boa tarde. Seja lá o horário que você estiver, que Deus esteja contigo. Que a graça de Deus nunca te abandone. Uma boa noite e a paz de Jesus.